Patrícia, eu também só louvo a Deus por isso. E eu tenho muito cuidado, irmã, com as coisas de Deus. Então eu sempre questiono, pai, eu estou fazendo certo? Isso vem do Senhor mesmo, não é coisa da minha cabeça. E quando as pessoas confirmam, falam alguma coisa, para mim é uma alegria, irmãos, porque me dá força para continuar andando. Porque eu tenho minhas lutas. Embora que elas ainda não foram vencidas, eu creio pela fé que vão ser vencidas. E por vocês, e quando eu vejo vocês, e quando eu vejo o Senhor agindo, é muito gratificante, eu só me dá força para continuar. Então não é uma dor, uma opressão da parte, um levante do inimigo que me faça retroceder. Eu posso até não vir, mas eu mandei o áudio para as irmãs. Se eu tivesse muito ruim, talvez eu não enviaria nenhum áudio, mas eu não estava, era uma opressão, irmãos, era algo estranho. Mas o Senhor é Deus e eu já tenho ciência do que foi. E o Senhor é grande, porque na vida dessa família o Senhor está entrando e o inimigo vai ter que retroceder, porque ele vai dar força para minha irmã, para ela se levantar em nome de Jesus Cristo, e se colocar de pé e botar o mal para correr em nome do Senhor. Hoje nós vamos falar, irmãos, hoje nós vamos ler um pouquinho, tá? João, Evangelho de João, capítulo 9, do 35 ao 41, depois o capítulo 10 ao 12, tá bom? Evangelho de João, capítulo 9, versículos do 35 ao 41, capítulo 10, do versículo 1 ao 12, é o que nós vamos estudar no dia de hoje. Glória a Deus, viu, irmã Márcia? E o Senhor é Deus. Irmãos, isso para mim, a irmã falou aqui, o Senhor olha a bênção de ter deixado ser agente de milagres na vida de outros, irmão. Irmã Márcia, como é para todos que estão aqui, o Senhor abrirá caminhos para todos vocês, porque quando vocês deram o endereço, que se deixaram ser agente de milagres, tanto as irmãs aqui do grupo do WhatsApp, aqui da live, que estão aqui, que são do grupo também, vocês se deixaram ser agente de milagres na vida de outros. A partir do momento que esse presente que veio do Senhor, não veio de mim, não foi eu, foi o Senhor, que chegou na mão de vocês, ali o Senhor entregar milagres na mão de vocês. E eu creio que vocês todas, assim como eu também, porque eu tenho um óleo também aqui, e eu andava com ele na bolsa, então eu ia para onde eu ia, eu carregava aquele óleo, então para onde eu fui, esse óleo também abençoou vidas. E eu creio que por conta disso, portas se abrirão na vida de cada um de vocês. Vocês vão abrir portas para os seus, para aqueles que estão ao seu redor, em nome de Jesus, tá bom? João, Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 35 ao 41, e o capítulo 10, do versículo 1 ao 12, é a nossa porta de hoje, que nós vamos compartilhar daqui a pouquinho. Nós vamos orar, e eu só tenho a agradecer mais uma vez por todos que oraram por mim, as irmãs e os irmãos que têm orado pela minha vida. Eu lá toda noite de pé para passar nela o óleo. É bom, irmã, é bom, tem sonos, a gente já começa assim. Meu filho, ele também, só que ele já é homem, né? Então ele já pega. Às vezes eu tô lá de tamanho, cadê o óleo? Aí eu falo, tá lá embaixo. Ele vai se unge antes de dormir também. Isso é hábito aqui, né? Ele tem esse hábito. Eu tô aqui, irmãos, antes de começar a live já me ungi. E meu esposo é de manhã cedo, que ele acorda mais cedo. Então tudo, irmãos, é bênção. Eu só tenho a agradecer. Eu fico feliz mesmo, que o Senhor está operando e vai operar. Ela pede que o Papai do Céu abençoe e proteja elas. Amém, irmã. Em nome de Jesus, já está protegida. Para a honra e glória do nome do Senhor. Todas as duas e todos que têm usado o óleo também. Em nome de Jesus, tá bom? Ela também está aprendendo a orar. Tá vendo, irmã? Mas sabe o que é? Essa irmã é a base, né? Quando a gente somos exemplo, meu filho mesmo. Eu, quando ele era pequeno, eu ia para a igreja. Aí, numa denominação aí, tinha escolinha. Ele não queria ir para a escolinha. Ele não ia para a escolinha. Não queria. De jeito nenhum. As irmãs ficavam, não, vamos. Não, irmã, pode deixar ela aqui. Ele não fazia barulho, prestava atenção. Quando ele, com 6 anos, minha avó, né, que já é falecida, ele foi visitar, ela estava de cama. Ela tinha dado derrame e estava na cama. Aí ele foi, Bisa, eu posso orar por você?
Aí ele punha a mão, todo lugar que ele ia, que tinha alguém acamado, ele punha a mão, pedia para Deus emprestar o poder para ele. E ele orava nas vidas e até hoje, irmã, desse jeito. Ele, para comer, tem que ajoelhar, tem que orar, para tudo, né? Tinha vezes que eu saía com ele mais novo. Hoje não, que ele tem um pouquinho mais de... Ele é mais velho, né? Fica um pouquinho mais, mas se ele chegasse numa loja, McDonald's, qualquer lugar, ele tinha que orar. Não podia o povo olhar para ele como for. Ele punha as mãozinhas e era na água e tudo. E até hoje ele é assim, por quê? Por conta da gente que vai ensinando, eles vão aprendendo. E eu creio que a Eloá, a Thaís, a Sofia, os filhos da irmã Márcia, tem os filhos da irmã Prisciela, porque eu profetizo em nome de Jesus, os filhos da irmã Arenilda, o filho da irmã Marta, os filhos que são filhos, né, lá da escolinha, lá da escola da Camila e do irmão Ricardo, são filhos, né, não deixa de ser filhos, são alunos lá, mas são filhos. Então eu creio que todos têm sido abençoados, para a honra e glória do nome do Senhor, viu, irmãs? E continue crendo, porque Deus tem muito a fazer nas nossas vidas. O cenário, irmãos, desse ano de 2024 não está meio nebuloso, não se sabe ao certo. O Senhor já vem avisando algumas coisas, mas o Senhor deu a palavra profética para esse ano. Todo jugo, todo peso será quebrado com a unção do Senhor. Então não duvides nisso. Continue. Marli Gonçalves, da paz do Senhor. Qualquer levante, qualquer coisa, tem o óleo da unção, unja. Se não tiver, apresenta as mãos para o Senhor e ali passe a mão, e impõe as mãos, e o Deus é grande. A médica suspendeu todos os meus produtos do salão. Ai, irmã, mas em nome de Jesus está repreendido. Deixa eu ver. Curada de tosse forte, que já tinha um bom tempo. A médica suspendeu todos os usos. Ah, é, mas a irmã vai ficar curada, eu creio, irmã. Aqui tinha uma moça também que fazia cabelo, começou a dar... ela começou a pegar alergia dos produtos que ela usava. Aí mudou tudo, teve que mudar, porque até as mãos dela ficavam com alergia. Mas o Senhor é grande. Irmãos, vamos orar? Eu gosto de conversar com vocês. Qualquer dia vamos fazer uma live aqui para a gente ficar conversando, louvando. Eu coloco as irmãs aqui para subir na janelinha. Vamos testar um dia para estar louvando, para estar falando do Senhor. É que realmente nós estamos aí no propósito. Deixa eu terminar esse propósito, vou começar. Tem um dia que a Sofia estava com dor na garganta e eu não tinha o óleo e nem o azeite. A irmã tem que impõe as mãos, irmã. Porque o azeite é simplesmente um ato profético. Mas se não tiver, irmãos, nossas mãos também, eleve as mãos para o alto e ure a paz do Senhor. Pede para o Senhor abençoar, colocar o óleo da unção, o óleo de cura, poder de cura, e impor as mãos, que também vai ser da mesma forma. É a fé que gera um milagre, independente do óleo ou não. No dia seguinte não tinha nada, tá vendo, irmão Malu? É bem assim mesmo. Glórias a Deus, irmãos. E aí, como eu estava falando, eu vou fazer isso, tá, irmãos? Qualquer dia eu vou deixar o Senhor falar e eu vou começar. Vou fazer pelo menos um dia aqui para as irmãs estar aqui, alguns dando testemunho, alguns orando, lendo uma palavra, porque é bom a gente ter esse papo. Mas vamos para a palavra que Marli, eu preciso de oração para uma sobrinha e irmão viciado em bebida. Vamos orar, Marli. Depois você deixa o nome aqui. Eu vou pedir para a irmã Malu, que a irmã Malu já está acostumada, ou qualquer uma das irmãs, irmã Patrícia, irmã Márcia, quem puder anotar o nome enquanto eu vou orar, a irmã Marli coloca o nome deles aqui, para a gente colocar no caderno de oração, tá, irmã Marli? Porque eu creio no poder da cura vindo do Senhor, tá bom? Hoje, Evangelho de João, capítulo 9, do versículos 35 ao 41, e capítulo 10, do versículo 1 ao 12. Tá bom, meus irmãos? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, Deus, e agradecemos. Obrigado, Pai, por esse início, quando a gente tem essas conversas, onde nós temos
trocar umas com as outras aqui, conversar um pouco, falar um pouco do Senhor, falar um pouco de tudo. E agora, Pai, nós vamos dar entrada naquilo que é o mais importante, que é a sua palavra. É aquilo que o Senhor quer entregar para cada um de nós. É aquela semente que nos alimenta durante o dia todo e nos alimentará, porque essa semente ficará guardada no nosso coração, que a partir de agora está sendo adubado ali pelas mãos do Senhor, para que essa semente germine, ela cresça e dê fruto, e fruto permanente não só para nós, por aqueles que nos rodeiam, mas por todo aquele que o Senhor colocar no nosso caminho. Deus amado, Deus bendito também, Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida dessa irmã Marli que está pedindo pela sobrinha e pelo irmão. O Senhor é um Deus, conhece o nome, conhece o endereço, e eu creio, Pai, que só dela pedir em prol daquele que está passando, que está aprisionado, precisa de libertação, o Senhor já está ouvindo dos céus. Então, em nome de Jesus, eu coloco essas duas vidas no teu altar, para que a partir de agora, Pai, os teus anjos cerquem ali. O Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que ressuscita mortos. Para muitos, essas vidas já não tem mais jeito, mas o Senhor é mestre em fazer aquilo que não tem jeito, passar a ter jeito. O Senhor é aquele que cura, que liberta, que transforma e traz vida para aquilo que está morto. No domingo nós estávamos ali falando do vale dos ossos secos. Muitas pessoas estão vivas, mas é como se estivessem mortas. Mas o Senhor é Deus que diz na tua palavra que mesmo que passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. Então, Pai, visita essas vidas, coloca ali, Pai, a marca do sangue de Cristo para começar ali a libertação dessas vidas, para transformar, para trazer eles, Pai, em nome do Senhor, para perto do Senhor. Que a salvação que vem através do sangue de Cristo, que a cura, a libertação que vem com o sangue de Cristo alcance essas duas vidas em nome de Jesus Cristo. Que assim seja na vida de todos os filhos e filhas do Senhor que estão precisando de algo agora nesse momento. O Senhor é um Deus que ouve o teu povo, ouve o gemido, mesmo quando não tem força para falar. O Senhor é aquele que escuta o coração do teu filho, dos seus filhos e filhas. Pai, orienta eles dentro da tua força, dentro da tua palavra. Muitos precisam da força que vem do alto, porque se não for assim, Pai, muitos vão perecer. O mundo tem batido e batido forte, tem esfregado na cara de muitos que as coisas vão piorar, que as coisas não vão dar certo, que as coisas não vão andar. Mas o Senhor é Deus que é o único que pode dar a última palavra em qualquer situação. Então, em nome de Jesus, assim como nós estamos aqui intercedendo pela vida da sobrinha da irmã Marli e do irmão dela, assim como muitos outros aqui, cada um nas suas diferenças, tem passado suas lutas, e eu creio na visita do Senhor, desde já, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço porque creio que tudo já foi feito para a tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória, glória, glória seja dada ao nosso Deus. Meus amados, o Senhor é mestre para fazer aquilo que o homem diz que não tem jeito. A gente às vezes, irmãos, necessita, eu estava conversando com essa irmã também falando, às vezes a gente tem que dar uma de doido, sabe? Tem coisa que a gente tem que dar uma de doido. O inimigo, se a gente deixa eles, sabe, usar pessoas para ficar afrontando a gente começa a se recuar, quando vê tá acuado. Não, a gente tem que dar uma de doido. E eu creio na loucura vinda direcionada pelo Senhor. Não loucura o modo de dizer, tá, irmãos? É tipo tomar ali a espada e embanhar a espada, e aqui não. Aqui você não vai fazer, aqui você não vai bater de frente, aqui você não vai resistir, porque quem está aqui é o meu Deus, e a espada dele está aqui. Irmã Givanete, a paz de Deus, seja bem-vinda, irmã, boa noite. Glória, glória seja dada ao Senhor, é assim, e o Senhor está nos ensinando isso através das portas. Daniel, a paz do Senhor. Então, em nome de Jesus, é tão bom e tão gratificante a gente usar as palavras que o Senhor tem nos entregado todos os dias aqui, principalmente durante esses 7 dias, que hoje nós estamos no 5º. Tá bom? Palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 35 ao 41, diz assim: ouvindo Jesus que tinha expulsado, ouvindo
ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-o, lhes perguntou: crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse: quem é o Senhor para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já tem visto, é o que vos fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus e disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus estavam perto dele e perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? E Jesus respondeu: se fosses cegos, não terias pecado algum, mas por que agora dizeis: nós vemos? Subsiste o vosso pecado então? Capítulo 10, versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entrar pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entrar pela porta, esse é o bom pastor, é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas aquelas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele lhe falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieres antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Louvado seja o santo nome do Senhor. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais uma palavra, por mais uma semente, por mais uma palavra sua, Pai, vindo do alto, de João, capítulo 9, do versículo 31 ao 45, João, capítulo 10, do versículo 1 ao 12, onde aqui foi profetizado, e agora vai ser compartilhado para a tua honra e glória. Que a partir de agora diminua para que o Senhor cresça, que a partir de agora, para essa semente, encontre um coração com a terra adubada, para receber esta palavra, uma palavra poderosa que nos alimenta e nos alimentará o dia inteiro e até o dia da tua vida. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e agradecemos hoje e sempre. Em nome de Jesus. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Aqui, irmãos, hoje nós vamos trabalhar, vamos falar, vamos compartilhar a porta que cura a cegueira. Essa é a quinta porta. Nós vamos falar sobre essa porta, a porta que cura a cegueira. A cegueira é perigosa para os filhos e filhas do Senhor e precisa ser curados, irmãos. Aqui Jesus alega, ele fala ali, não é alega, ele traz para a vida daqueles não só que estavam escutando ali, como para nós aqui, que ele é o bom pastor. Ele é a porta. Ele é a porta das ovelhas. E as ovelhas que conhecem e sabem que ele é o bom pastor, basta ele chamar, vão seguir. Agora, fora dele, irmãos, é ladrão e salteador. Ele vem aqui e afirma. E os fariseus ali ao redor ouviram aquilo, acharam muito, né? Como eles sempre faziam. Eles achavam que tudo que ele dizia era heresia, ele estava blasfemando. Mas não, é porque o Senhor conhece o ontem, o hoje, o amanhã de todos nós. E ali quando ele fala, ele coloca para eles: olha, vocês acreditam no Filho de Deus? Vocês acreditam?
E ele fala, mas quem é você para falar? Ele fala, mas sou eu que vos falo. Né? Uns ouviram e falaram, olha, eu aceito, eu creio que o Senhor verdadeiramente é o Filho de Deus. Mas os outros não, ficaram questionando. Sempre eles faziam isso. E o Senhor Jesus veio com parábolas falando, olha, fora dessa porta, da porta das ovelhas, a porta das ovelhas, quando ela é aberta, ele chama, e as ovelhas, e não precisa falar muito, as ovelhas vêm entrando, porta dentro, porque conhece a voz do bom pastor, e ali dentro ele cuida das ovelhas, ele vai à frente, ele sabe o nome de cada uma, ele não vai deixar nenhuma para trás, mas ele fala, olha, mas aqueles que são os maus pastores, são aqueles que são os ladrões e salteadores. Quando um lobo vem para atacar as ovelhas, que não é deles, eles simplesmente fogem e deixam as ovelhas na mão do lobo para ser arrebatadas e muitas dispersas. A gente tem visto isso, irmãos, no mundo, no sistema evangélico de hoje, onde a gente tem visto muitos dizendo que são ali os pastoreadores das ovelhas, mas estão ali enquanto pode arrancar. Quando as coisas apertam, o escândalo vem, todo mundo foge e as ovelhas ficam ali perdidas, como que sem direção, sem entender. Mas o Senhor diz que aquele que tiver o discernimento, que entender que Ele é a porta e Ele é o verdadeiro bom pastor, vai ouvir o que Ele diz. Lembra da porta estreita? Que João está confirmando, complementando o esforçar, porque a porta estreita nós temos que lutar para entrar por ela. E essa porta é Jesus. E como a gente faz isso? Seguindo os passos dele. Aqui João continua afirmando, o nosso Senhor Jesus Cristo é o bom pastor. E aquele que crê nele, aquele que confia nele, vai ouvir ele falar, vai ouvir a palavra dele e vai seguir. E vai ser cuidado. Aqui no versículo 9 chega a dizer, o Senhor afirma, escrito está, que as ovelhas que seguem ele vão entrar e sair ali e vai encontrar pastagem, vai encontrar alimento, vai encontrar acolhimento, vai encontrar resposta. Mas fora dele, irmãos, tem muitos, ali Jesus naquela época já vinha afirmando, tem muitos ladrões e salteadores. Que enquanto está ali, porque eles se fazem como dono das ovelhas, mas as ovelhas não são dele. Se Jesus está dizendo que o bom pastor é ele e as ovelhas são dele, o aprisco é dele. A porta das ovelhas, quem abre é ele. A porta estreita, ele próprio. Se a gente não lutar para entrar, vai ficar do lado de fora, mas esse povo que tem aí, acham que as ovelhas são deles. Tiram Deus do lugar, tiram ele do trono e se põe no lugar e fica ali, irmãos. Eu vi essa madrugada, porque tem dia que eu não consigo dormir, eu durmo tarde. Uma mulher com a espada, né, dizendo que, olha, você tem que confiar no que a profetisa está dizendo. Irmãos, que isso? Você tem que confiar no que a palavra fala. Aí você se põe no lugar como sei lá o que essas pessoas, eu acho loucura o que elas fazem. Parece que não teme a Deus não, porque eu acho que não teme para falar uma coisa doida dessa. Porque eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não consigo, irmão. Às vezes eu tento assistir alguma coisa, porque eu gosto de ouvir palavras, porque eu também gosto de ouvir. Eu não gosto só de falar. Mas olha, tá difícil. Eu fiquei horrorizada, eu falei, meu Deus, e essas fantasias, esses negócios que o povo, tudo, meu Deus do céu, gente. As ovelhas estão perdidas nesses lugares, só Deus para ter misericórdia e trazer para próximo do Senhor. Meu Deus, irmãos, olha, eu fico assim, essas coisas me espantam, esse tipo de coisa, sabe? Eu fico assim, sem entender. E aqui Jesus está dizendo isso, cuidado. A cegueira tem que ser curada, tem que ser liberta. Todo filho do Senhor tem que ser liberto da cegueira para que o mundo espiritual seja aberto, para que o Senhor, a gente tenha uma visão conforme a que Deus quer. Essas falas de promessa estão enfraquecendo a fé de muitos, temos que ser vigilantes. É verdade, irmão Givanelli. Hoje em dia, as pessoas, já tem gente que não acredita que Deus existe por conta dessas coisas.
É muita coisa. Eram umas vestimentas, irmãos, umas fantasias, pessoal vestindo uma espada feita de papelão, umas coisas, olha, eu não vou dizer porque até de me lembrar, e o Senhor diz que a ira não ficou para nós. A ira é o Senhor que cumpre a ira, ele que cumpre o conserto. Mas tem hora que até a gente fica, Nayara, a paz do Senhor, até a gente fica horrorizado. E naquela época já tinha essas coisas. Por isso que Jesus, para vocês verem, irmãos, o Senhor Jesus, João, o Evangelho de João foi escrito há milhares e milhares de anos atrás. E você vê que aqui Jesus já estava alertando o povo dele. Cuidado. Cuidado com esses que vocês têm ouvido a voz e têm seguido. Porque se não for por mim, são ladrão e salteador. Porque a ovelha, a porta estreita sou eu, a porta das ovelhas quem abre sou eu. Eu sou o bom pastor, então sem mim, sem passar por mim, sem eu liberar a entrada, não passa. Então a gente tem que entender. A irmã falou na sexta-feira mesmo que a gente tem que lutar para entrar pela porta estreita, sim. E é como que a gente vai lutar? É conhecendo os passos de Cristo, é conhecendo o que ele deixou como legado para mim, para você, para aprender, para nós colocarmos em prática. Nayara, Pai do Senhor, Deus abençoe. Porque a gente tem que pôr em prática, não adianta falar. Sabe, ficar ouvindo. Tem gente que se acostumou de tal forma a viver de ser ouvinte. Ficar ali e nem ouve direito, porque está ouvindo esses que estão enganando. Não tem condição, irmãos, da gente ver essas coisas. E às vezes, irmão, eu estou falando porque eu também já fui desses lugares. Quando a gente está desesperado, quando a pessoa está precisando de uma tábua de salvação, você vai nesses lugares e é fácil você ficar ali enganado anos e anos e anos e anos. Tem pessoas, irmãos, que estão 50 anos sentados dentro do mesmo ministério, não muda, não sabe. Quando teve a pandemia, estava aí mais perdido do que qualquer coisa, porque estão acostumados com aquilo. A gente tem que aprender que a igreja, o templo feito por mão de homens, é a extensão da nossa casa, e lá a extensão também, nós temos que viver dentro e fora a palavra de Deus. Não podemos só ficar ali arraigado, falar, não, eu tenho que fazer porque está vendo, se o templo sumir, como é que faz? Ninguém adora mais o Senhor, ninguém ora mais, ninguém busca a Deus, ninguém busca aprender da palavra. Não, tem que aprender. Infelizmente não podemos ver certas coisas se calar, pois os justos são Cristo. São Cristo, os justos são Cristo. É verdade, irmão. Eu aprendi assim, né, irmão? Com o tempo, eu também ficava, mas eu aprendi que eu não posso, eu mesmo. Eu posso até, estou falando aqui, estou ensinando dentro da palavra. Mas eu não vou bater, eu não bato de frente com essas pessoas, porque esses daí já estão julgados, irmãos. Já tem eu posso orar pelas ovelhas, algumas ovelhas, para que o Senhor tire a cegueira. Porque hoje em dia, irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos. É tempo de escolha. Vale de decisão são escolhas. Então, se a gente vê que de repente a gente tem que orar para que a cegueira caia. Por quê? Você tendo uma visão limpa, sem distorção, sem nada, você vai entender e vai enxergar aquilo que o Senhor está dizendo que é o certo e vai entender o que é errado também. Mas a gente tem visto as pessoas ali cegas, e tem pessoas que estão cegas mesmo, mas tem pessoas que estão ali se deixando se deixando ficar cegas, porque sabe que está errado. Mas é cômodo ficar ali. Porque ninguém, irmão, quer pagar o preço, não. Hoje em dia, meus irmãos e minhas irmãs, ninguém quer pagar o preço de passar pelo vale, não, pelo deserto. Porque antes da gente receber qualquer coisa, todos nós vamos passar pelo deserto. Há um preparo. O Senhor não entrega a bênção na mão das pessoas de qualquer maneira. Ele não vai entregar uma unção na mão ou na vida de uma pessoa se ela não estiver preparada. Tem que haver um preparo. Ah, irmão, então, porque tem pessoas que não querem viver, mas não quer dizer que você vai morrer no deserto. O que nós falamos na sexta-feira ou foi na quinta? No deserto há vida. Há milagre. Ali o Senhor muitas das vezes nos atrai para o deserto porque Ele quer falar conosco. Ele quer um povo que esteja de uma forma desarmado,
Porque quando a gente está nos desertos, a gente não tem força, a gente está desarmado. E é ali que a gente deixa Deus operar e deixa Deus falar. Porque se a gente tiver força, irmãos, a gente não ouve a Deus, a gente faz as coisas do nosso jeito, a gente tenta dar o nosso jeitinho. E é por isso que hoje o Senhor está abrindo essa porta, para que em nome de Jesus nós vamos orar para que essa cegueira caia por terra. Ali o Senhor Jesus mesmo fala, eu vim para trazer visão para aqueles que não enxergavam, mas também para cegar aqueles que dizem que estão vendo alguma coisa. Então o Senhor Jesus diz aqui veio, eu vi para aqueles que verdadeiramente estão cegos, não estão entendendo, aqueles que estão perdidos. Não quer dizer que ele está dizendo que ele aceita o pecado das pessoas, mas ele veio trazer as pessoas ao arrependimento, para ouvir a voz dele e seguir, e deixar, e andar, e cumprir, e fazer, por si e pelo outro. Isso é amar o próximo. Porque às vezes as pessoas buscam, do jeito que a gente está vendo, as pessoas só buscam ter suas casas, suas mansões, seus carros, sua vida cômoda, viagem para fora, para Dubai, não sei para onde. E o outro? E o outro? Não se prega o outro? E o próximo, onde fica? Use, faça de segunda a sexta, tá, irmão? A partir das 10 para meia-noite. Seja bem-vindo. Então, a gente hoje estamos vendo Jesus falando, não sou eu que falo. Ele mesmo dizendo, eu sou o bom pastor. Na sexta-feira ele falou aqui, a porta estreita, quem é a porta estreita é ele. Como faz para a gente passar por essa porta? É seguir os passos dele, é ouvir a voz dele. E a voz dele, irmãos, não está na minha boca, nem na boca de apóstolo, profeta, placa de igreja, está na palavra. Se você não lê a palavra, irmãos, nada adianta. Hoje eu vi uma irmã falando sobre o anuário bíblico, eu estava até me sentindo, eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo terminar o estudo, como é que a gente vai... Ela falando sobre isso, ela falou, irmãos, ler a palavra de Deus não pode ser uma meta. A gente tem lugares... Ela falando, né, que ela escutou de um pastor falando assim, que tem passagens, os capítulos da Bíblia são como quartos, são como casas, e tem vezes que cabe a você pousar 3, 30, 40 dias numa casa. Então não tem dia, não tem tempo, não tem ano para você ler a palavra. Não importa você ler ela com calma, você meditar, você entender aquilo que está falando aquele capítulo, não entendeu, volta lá de novo. A cada dia o Senhor tem novidades, se a gente lê um versículo da Bíblia todo dia, o Senhor vai se revelar de diferentes modos todos os dias. Então não tem necessidade, a gente tem que entender a palavra, é por isso que eu digo, irmãos, a maior profecia é a palavra de Deus. As pessoas ficam aí procurando profetas para estar profetizando coisas. Não, o Senhor mandou dizer, eu não sei o que, irmãos, todo dia a gente somos bombardeados disso o dia inteiro. Nini, a paz de Deus. Segunda a sexta, a partir das 10 para meia-noite, Nini. Seja bem-vinda. Mas não, se a gente não aprender isso aqui, irmãos, vai chegar o tempo que isso vai ser tirado. Como é que a gente vai sobreviver? Como é que a gente vai fazer se a gente não estamos firmados na palavra? O homem passa, nós estamos aqui por passagem, nós não somos desse mundo. Todos nós, se o Senhor não vir antes, vamos passar pela morte. Mas a palavra de Deus não passa, então a gente tem que seguir isso aqui. Homens, profetas, pastores, como o título que for dado, que cada um tem, isso passa, vão passar. São como eu e você, tem dores, tem dificuldades, mas a palavra de Deus não, ela não morre, ela é eterna. E por isso que a gente tem que estudar ela, entender isso. Não tem como, irmãos, a gente alcançar nada de Deus se não entender a palavra dele, saber quem somos, o que o Senhor nos garante, aquilo que ele prometeu para mim e para a tua vida, onde você se encaixa dentro da palavra, em que momento da sua vida você está vivendo, que precisa de resposta. Você só vai saber se a palavra tem resposta para isso se você ler, se você buscar. Eu sei que não é fácil, é chato, o início, né? Tem gente que fala, é muito chato, irmão, o começo, mas, irmãos, não tá ali à toa. É só para você entender aquelas, não tem uma parte que é só metragem, a metragem do tempo, comprimento,
Tudo isso está ali, irmãos, por um motivo simples, que é para a gente entender que as coisas do Senhor têm decência e ordem, tudo é nos detalhes, as coisas de Deus, vulgo a paz do Senhor, as coisas de Deus não é bagunçado. Ah, mas a genealogia, o filho do filho do filho, para a gente entender aonde tudo começou, da onde veio a linhagem de Jesus veio da linhagem de Davi, e fulano, por que existe, hoje em dia não ficam, Ramás ou Israel? Fica todo mundo brigando, alguém entende? Estou estudando o livro de Romanos, estou gostando muito, eu também gosto, irmã. Novo Testamento é muito bom para um novo convertido. Sempre é bom ler Provérbios. Provérbios é um ensinamento para quem quer começar, Provérbios e o Novo Testamento. É bom porque a gente entende os passos de Cristo, a gente entende um pouco de tudo. Porque a gente entendendo, a gente põe em prática o livro da justificação e da fé. Porque irmão, se nós não tiver fé, como é que faz? Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente tem visto isso, as pessoas buscando um monte de palavra, mas ela mesma não quer se debruçar para ler. Ela não quer se debruçar. É maravilhoso, né, irmã Malu? Já leu, né? Então, minha mãe sempre falava que se você quer ser, quem é novo convertido tem que ler Provérbios para entender. Entender muito ali, dá para entender bem os pensamentos, um pouco, porque o pensamento de Deus nós nunca vamos alcançar. Mas nós temos uma ideia de como o Senhor pensa, um pouco. Para a gente se direcionar, entender que Ele pensa diferente da gente. Ali em Provérbios tem muito a nos ensinar sobre isso. Então tudo, irmãos, vem do ler, vem do buscar. Se a gente não fazer, como é que faz? Como é que a gente vai entrar? Jesus é a porta. Ah, então é só eu orar e tá tudo. Não, irmão, você tem que entender quem foi Jesus, o porquê ele veio, o que ele conquistou para você, o qual é o nosso dever, porque tem muita gente que só busca as bênçãos, os direitos e os deveres de nós que somos filhos. Nós temos deveres a ser cumpridos. Então a gente não tem assistido isso. Samira, a paz do Senhor, Deus abençoe. A gente tem visto um evangelho que só prega a benção. Né? O meu é o que é o que vai chegar à minha mão. Mas e os seus deveres? Onde fica? Assim que terminar, irei para Provérbios. Irmã Giovanete, é muito bom. Provérbios, minha mãe falava, meu avô, minhas antes, né, de mim, meus assim que foram dentro da igreja. Provérbios, irmãos, mostra muito quem é Deus, o pensamento, mais ou menos, sabe, uma direção, porque o pensamento de Deus ninguém conhece, mas dá para ver que é totalmente contrário do nosso. A gente pensa uma coisa achando que somos justos, que estamos. Não, irmão, a nossa justiça é a pior injustiça. Justo só tem Deus, porque Ele é o único que conhece o futuro, o passado e o presente de cada um. Nós não conhecemos. Nós às vezes queremos dizer que somos justos vendo aquilo que o outro está nos mostrando, mas a gente não sabe a verdade. Hoje em dia não virou um monte de julgadores, de juízes por conta da internet, da TV. A TV fala uma coisa, todo mundo toma partido, mas a genuína história ninguém sabe. Então a gente não é justo. A gente não pode crucificar ninguém pelo olhar que a gente estamos vendo. Por quê? Porque o justo, para ser justo, para julgar alguém, você tem que conhecer o passado, o presente e o futuro. O futuro a Deus pertence. O passado nem sempre você andou todo o tempo. O presente você pode até dizer porque você está vendo ali. Mas o futuro, já vamos errar porque o futuro está na mão de Deus. Quem conhece cada um de nós, o que vai ser, o que vai deixar de fazer é Deus. Como é que a gente vai julgar essa pessoa? Não tem como. Por isso que eu tenho cuidado, eu não gosto muito de julgar as pessoas, não. Eu deixo tudo na mão de Deus. Somos justificados por Cristo, é verdade. Mas é a justiça, né? Eu estou dizendo justiça de justo, porque a gente tem visto muita gente julgando o outro, né? E assim, apontando. Quando eu falo aqui sobre os falsos profetas, eu estou falando dentro da palavra. Eu não julgo ninguém, tanto que eu não falo denominação, não falo de placa. Mas é só para poder a cegueira cair, porque a gente tem que entender. A gente não pode julgar o outro. Eu não posso chegar aqui e falar, não, é esse e aquele, não. Esses daí, cada um tem que ter sua visão, irmãos. Porque a salvação individual, a cruz,
a minha ninguém pode carregar, a das irmãs e dos irmãos aqui, ninguém vai, só nós mesmos carregamos a nossa cruz e a salvação individual. Então a gente não pode, né, dizer isso, mas dentro da palavra a gente pode falar, olha, abre os olhos, tá num lugar que tá assim, 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 não é teu lugar. As ovelhas do Senhor têm que ouvir a voz dele. E a voz de quem? De Jesus. O que ele fez? Quem ele é? O que ele quer de mim? O que ele trouxe para que eu faça? É isso que a gente tem que aprender. Porque não adianta a gente ir para lá e ficar todo mundo em nome de Jesus Cristo, mas não sabe nem quem ele foi direito. Só tá ali falando porque aquele que tá lá direcionando, tá mandando, porque você talvez vai receber algo, isso assim, assado. Não é assim, a gente tem que aprender, querer aprender. E aqui no meio da gente eu vejo que tem muitas irmãs que são bem aplicadas, gostam de aprender. Eu também sempre fui assim, eu gosto de aprender. E por isso que eu digo que hoje, se eu estou aqui, houve um preparo, houve um trabalhar, ainda há um trabalhar muito, que eu tenho muito que aprender. Mas tem que deixar de ser um pouco mais presa, tímida, mas em nome de Jesus eu creio que o Senhor é Deus. Irmã Maria de Fátima, paz do irmã, Deus abençoe, continue te amando. Amém, irmã Fátima, seja bem-vinda, irmã, paz de Deus, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor. Obrigado para a irmã também, Deus abençoe também a irmã e a todos que estão aqui. Então hoje é a porta da cegueira, essa porta vai cair por terra em nome de Jesus. Nós vamos ser curados dessa cegueira, porque Jesus aqui estava tentando abrir os olhos daqueles que estavam ali ao redor, aquelas pessoas que estavam ali para escutar, inclusive os fariseus, é que eles verdadeiramente não se consideravam cegos. E esses irmãos, tem muitos por aí também. Por isso que eu falei, tem pessoas que estão dentro de lugares que verdadeiramente estão cegas, porque estão desesperadas, precisam de algo, estão passando por problemas grandes. Mas tem muita gente que sabe que está errado, se deixa cegar para continuar ali, porque é cômodo. É cômodo. Mas o Senhor está dizendo aqui, a porta das ovelhas, o aprisco, quem abre é Ele. Quando ele chama, as ovelhas ouvem e seguem. Aqueles que entrar por a porta que ele abrir, que deixar passar, essas ovelhas vão poder sair e entrar e vão encontrar pastagens onde quer que for. É por isso que eu falo, irmãos, nem todo mundo fala a verdade. Porque se você está numa denominação que você não pode ir visitar um outro lugar, porque não pode, é mentira, porque você pode. Porque se você conhece da onde é o teu chamado, se aquele lugar onde você se colocou ali, que você faz parte, e ali Deus fala com você, e ali é o lugar verdadeiro, não tem que ter medo de você ir em outro lugar, se você for chamado para fazer uma visita. Por quê? Porque o teu lugar não é lá onde você vai visitar, é aqui. E não tem problema nenhum você ir. Jesus está dizendo aqui, aquele que entrar pela porta, que ouvir a voz do Senhor, for liberto, tiver seus olhos espirituais abertos, a cegueira já não existe, você pode entrar e sair, vai encontrar pastagem, porque Ele estará sempre junto, Ele estará com você fora ou dentro, você vai ser apacentado por Jesus, não é por outro. Entendeu? Mas a gente vê, irmãos, que por isso que eu digo que os que estão aqui, quando o Senhor fala aqui, que eles, que são os pastores, que as ovelhas não são dele, quando eles ouvem o lobo, eles vê o lobo, eles correm, larga a ovelha sozinha para o lobo abarroar ou dispersar elas, eles fogem. Por quê? Porque as ovelhas não são dele, mas eles diziam que eram. Por quê? Sabe por quê que eles vivem fazendo esse estardalhaço todo para ninguém sair de um lugar para outro? Porque eles querem o comando. E o comando não é deles, a ovelha não é deles. Por que você tem que estar aprisionado num lugar? Por que quando o Senhor põe alguém precisando na tua frente, você não pode orar? Você primeiro tem que pedir permissão para o secretário, para o outro, para orar. Até lá a pessoa já morreu. Não tem isso, irmãos, não tem isso. Se o Senhor está te ensinando e você está firmado no Senhor, você é a ovelha do pasto de Jesus, Ele vai te direcionar como fazer. Uma vez eu assisti um filme, irmãos, era um padre, e o rapaz foi atropelado, e o rapaz queria que ele fizesse ali a oração que eles fazem, né? Aquela oração quando a pessoa está para morrer, para entregar a alma. E esse padre era novato, ele ficou de não, eu preciso da autorização do meu arcebispo. Aí a mulher falou, mas ele vai morrer.
E ali ele fica em dúvida, ele falou, onde? Aí uma mulher questiona, ele fala, mas onde você teve esse ensinamento? Você vai esperar, vai deixar ele morrer aqui sem a fé? Ele está pedindo para você, ele vai morrer, não dá tempo de você falar com o seu arcebispo. Aí ele fica naquela dúvida e ele pega e acaba quebrando as regras lá do Vaticano, né, da religião dele, e ora pelo aquele homem. E vai fazer oração. Irmã Adriana, ore pelo meu genro que está enfermo. Vamos orar sim, irmã. Daqui a pouco nós já vai estar orando. Pode deixar. Deixa o nome dele aqui, irmã Fátima. Que aí se eu não pegar, os irmãos pegam aqui. Depois eu coloco no caderno de oração, tá bom? Então é isso, irmãos. E a gente tem que fazer isso. Isso eu estou dando exemplo de um filme. Agora imagine esses lugares que não deixam as pessoas sair para um lugar para outro. Não pode visitar. Com medo do quê? Perder o quê? Ah, não pode ir porque você vai acabar ficando por lá de repente. Mas perdeu o quê? As ovelhas não são suas, as ovelhas não é de Cristo. É aí que a gente começa a abrir os olhos, irmãos. Jesus está ensinando aqui claramente. Essa cegueira tem que cair, a gente tem que entender quem é. Quem é o bom pastor? Jesus. Está no lugar que você não pode ir. Diego Marinho Galvão. Alexandre voltou de viagem, vai chegar à noite. Em nome de Jesus, já voltou, né, irmã Malu? Vamos orar aqui. Deixa eu só escrever aqui, tá, irmãos? Diego Marinho. Vamos orar por ele, tá, irmã Márcia? E então, irmãos, é isso. Eu tava vendo, falei, Senhor, e isso tudo o Espírito Santo de Deus me revelando, falando, filha, é por isso que eles não deixam ninguém sair de um lugar para outro com medo de perder as ovelhas, mas as ovelhas não são deles, são minhas. Então, para mim, eles são salteadores e roubadores, são ladrões. E quando o negócio apertar, vão largar minhas ovelhas tudo dispersa aí. É por isso que eu estou tomando a rédea, porque as ovelhas são minhas. E a partir de agora, quem apacenta sou eu. Lembra a semana passada que o Senhor mandou através de uma palavra? Eli, a paz do Senhor seja bem-vindo. Quem apacenta as ovelhas dele, Jesus te ama, Eli. Paz de Deus. Quem apacenta as ovelhas de Deus, a partir desse tempo, de semana, olha, o que o Senhor falou muito. Eu vou começar a tomar conta, senão minhas ovelhas vão se perder. E hoje nós vamos aqui, o Senhor está nos dando essa oportunidade de que a porta da cura da cegueira vai cair por terra. Essa porta foi aberta e toda a cegueira vai cair por terra em nome de Jesus. Porque a partir de hoje o Senhor abre a nossa visão curada, o discernimento,